Eu vim para sair de Santa Clara, depois que eu casei, eu vim para São José de Ribamar, com meu marido, já tinha o filho, né? Aí depois não deu certo com o marido, sabe? Aí eu fiquei eu e meu filho. Aí depois tive que dar um chega pra lá na minha vida, né? Aí viajei para Recife. Em Recife trabalhei na Souza Cruz. Depois fui manicure de barbearia. Aí mas pintava, né? E às vezes eu era muito, como é que se diz, por colegas, me faziam crítica porque eu queria ser pintora, mas eu nasci para ser artista mesmo, né? Então a minha primeira exposição em Recife foi no Centro Cultural Brasil, parece Recife, não, nem me lembro mais onde eu expus em Recife. Foi no Centro de Arte Beatriz Calabria. Foi minha primeira individual. E fui participando de coletiva. Aí eu criei um trabalho feito do saco de açúcar. E aí eu pintava o folclore de Recife, desses sacos, nesses trabalhos. Então eu fazia a tela do saco de açúcar e o fundo eu fazia a moldura com saco de estopa. Ficou lindo. Aí eu botava aquela tirinha no meio e fazia a tirinha maior de contorno da moldura. Aí eu passava verniz no saco de estopa e ficava um trabalho muito bonito. Mas eu trabalhava de manicure a domicílio na casa com esse pessoal de embaixada. Então eu tinha consuleza da Alemanha, consuleza da França, da Argentina e eu estou esquecida do Chile. A consuleza da Alemanha, dona Gisela, fez a Festa das Nações em Recife e tinha uma artista que chamava-se Anelise Polúzio, que ela pôs para pintar algumas coisas para expor na feira. E aí a Anelise não fez o que ela queria e ela inventou então os porta-batons. Então na fachada dos porta-batons eu comecei a fazer o folclore de Recife. E daí começou. E aí eu fui vender arenque vestida de alemã, típica alemã, na Festa das Nações. Aí teve gente que começou a me criticar, sempre aparece, né? Aí uma vez eu fiz uma exposição, veio uma mulher perguntar se eu estava fazendo unha. Eu digo, eu faço unha onde eu quiser fazer. Porque a senhora está achando ruim ser pintora? Porque sempre aparece. Agora, na vida da gente, minha filha, é sempre um começo. E esse começo é uma estrada muito longa. E o caminho da gente que vai por essa estrada são as obras que a gente deixa para a história. Isso é muito bonito você dizer isso. Entendeu? Então, são um caminho que você sobe, que você vai. Então, essas experiências são as obras que você deixa para a história. E sem falar nos invejosos que começam a querer puxar e você não liga para isso, vai embora. Então, aqui eu estou. Quando eu fui para São Paulo, que eu comecei a fazer litografia, eu fui mais por causa de uma vizinha que perturbava o prédio todo. Era uma ex-atriz recalcada, chamava-se Lilian Fernandes, essa mulher.
Aí eu fui fazer litografia. Quando eu cheguei para fazer litografia, a crítica em cima. Porque Primitivo não fazia lito por ser um negócio, um trabalho sofisticado. O único que fez alguma coisa além da pintura foi Rousseau. O Rousseau era carteiro. Então eles atribuíam na IFE uma pessoa sem cultura. Entendeu? Aí eu comecei a fazer litografia. É isso aqui. Lito é uma pedra, em grego, o nome é lito, é pedra em grego. E grafia é escrita na mão ou desenho na mão, litografia. Essas pedras antigamente era a carga de um camelo que levava as cartas nessa pedra de um reino a outro, do Baixo e Alto Egito, para os reis do Egito. Então, você vê, hoje elas chamam-se hieroglifos. Você já deve ouvir falar. São aquelas pedras que são desenhadas, que tem animais, tem tudo. Então, aquilo significa uma palavra. Então, essas pedras de lito vêm dessas pedras, que antes era a carga de um camelo. Ela tem uma superfície porosa, ela é super sensível, de maneiras que se você puser a mão em cima dessa pedra, sua mão grava. Agora ela é relíquia. Quem levou litografia, trouxe para o Brasil, foi o Gustavo Pereira, que trabalhava nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, para você falar com um artista, você tinha que marcar um mês. Era um cara que tinha era um cara muito rico, que tinha um estaleiro. E ele tinha os artistas que faziam livro. E essas pedras, ela tinha jazida que vinha da Alemanha, essas pedras vinham para nós de navio. E essas pedras é o que mais tem aqui, que chama-se as pedras de cantaria, é tudo pedra de lito, que vinham de carga nos navios para cá. Só que essas pedras de cantaria não dá para fazer lito, porque elas estão infiltradas pelo salitro. Se você fizer um desenho e tirar, o desenho sai cortado por causa do salitro. Então, mas tem verdadeira fortuna nessas pedras aqui em São Luís. Carrega rápido. Mas depois eu começo a falar. Mas quando eu comecei a fazer lito, eu fui para uma gráfica onde só tinha medalhões. Tá gravando já. Tá, já tá. Tá. Só, posso falar, né? Só tinha medalhões. Então os medalhões eram Maria Bonomi, você já deve ter ouvido falar, Renina Katz, Beth, como é o nome, tem uma outra que era considerada a melhor do Brasil. Eu esqueci o nome dela agora. Preiser, qualquer coisa assim. Então eu fui rechaçada por esse pessoal, por eu ser naif. E a lito, um trabalho sofisticado, na IFE não fazia. Então eu comecei a trabalhar. E aí, ó, o pessoal em cima para comprar, né? Então eu trabalhei muito para a Fazenda Três Lagoas, fazendo colheitas de café, de laranja, de soja. Trabalhei muito para aquela indústria de que tem, que agora estou esquecendo o nome. Trabalhei 5 anos para essa indústria. Todos os anos eu fazia 600 gravuras para eles dar de presente. Deixa eu ver o nome. Estou esquecido agora. Banco de Londres, Banco de Boston, Banquetou, Talão de Cheque e Fazenda Três Lagoas, mas fazia, e depois edições para o Elcio vender. Então o Elcio, que era o dono dessa gráfica, ele tinha
ponto de venda em Los Angeles, na Califórnia. Quem administrava isso para ele era o cunhado dele, que era médico, o Dr. Fernandes. Administrava, porque tinha empregado tudo só para, né? E vendia também na França, posto de venda na França, em Portugal, na Estoril. Então a gente tinha posto de venda no mundo inteiro. E nosso trabalho era um trabalho que, todo selecionado, o nosso papel vinha da Itália, nós trabalhávamos com aquele papel, agora estou esquecendo. Fabiano. Nós trabalhávamos com Fabiano e com outro alemão, que eu estou esquecido o nome agora. E o nosso material era tudo material importado, era uma gráfica de primeira linha. Vinha artistas do mundo inteiro trabalhar nessa gráfica. E eu era a única naif. Aí veio outros naifes, porque eles também fizeram litografia. Eu trabalhei 10 anos em litografia. Eu devo ter no mundo, acho que mais 9.000 ou 10.000, mais 20.000, ou muito mais. E a pintura, ela foi antes? Também eu fazia pintura. Paralelamente? Paralelo, não é? Agora, quando eu comecei a fazer lito, o movimento do lápis é assim, né? Aí eu tive que ir no médico, Dr. Cássio Mancini, para ele me dar um jeito, que eu fiquei com a mão assim também no pincel, né? Aí escarrapachava os pincéis. Então eu tive que me educar para fazer o trabalho na lito e também na pintura a óleo, mas com o pincel, manejo do pincel diferente, porque me arrebentava os pincéis. E a lito a gente faz assim por causa do lápis. Tem um lápis litográfico e essa pedra é uma pedra super sensível que a gente tem que trabalhar com a mão em cima do papel, porque se você puser a mão, grava. A sua mão fica gravada. E assim começou a minha vida, né?